Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, onde realizamos palestras, estudos, lives, sempre referentes à divulgação da doutrina espírita. Estamos iniciando essa playlist com o nome do livro Boa Nova e certamente eu mais que considero uma boa nova para os nossos corações, como um sol, que nos aquece, que nos ilumina o caminho a percorrer. Pedimos, como sempre, o amparo e a proteção de Deus em nossas vidas, nas nossas casas, junto às nossas famílias, aos amigos. Pedimos a luz do Mestre Jesus para compreendermos cada vez melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Pedimos o amparo espiritual dos nossos guias e mentores, que nos ajudem em nossos momentos de reflexões a trazer cada vez mais perto esses ensinamentos para a nossa vida de cotidiano, no nosso dia a dia. E dessa maneira, então, iremos fazer a leitura da lição número 1 do livro, que tem como título o nome, Boa Nova. E aqui Humberto de Campos, inicia nos dizendo assim: os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e, em seguida, os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Então, vamos primeiramente relembrar aqui um pouquinho que naquele momento, esse momento histórico, a República Romana estava abalada. Então, nós vamos ver aqui a criação de triunvirato. Triunvirato é a designação de um regime político entre governantes que dividem as suas posições geográficas, as suas lideranças, ou podemos chamar de três personagens, mas vamos ver que todos os três estão em pé de igualdade, todos têm ali um poder de decisão, que podemos dizer, em pé de igualdade. É como se juntassem ali os três nobres generais para uma gestão única, um esforço único para gerenciar a República Romana. Então, no primeiro ano antes de Cristo, nós vamos encontrar na história dois triunviratos. O primeiro, ele foi formado por Pompeu, por Júlio César e Crasso. Júlio César é aquele que, dentro desse primeiro triunvirato, se autodesignou mesmo como imperador. Ele tomou a si aquele império no momento, do qual não foi muito bem aceito, e foi assassinado. Então é quando ele fala aqui,
o filho do soberano assassinado. Na realidade, era filho adotivo. Júlio César era como um tio naquela época para Augusto, né, para Otávio. Então nós vamos ver que eles vão usar sempre esse nome de Augusto para designar um imperador. E o segundo triunvirato, ele conta já com a participação de Marco Antônio, Lépido e Otávio. O Otávio é justamente esse sobrinho de Júlio César que tinha sido assassinado, né? Augusto César. Então, ele no ano de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, ele realmente foi o primeiro imperador de Roma, reconhecidamente como império. Sai da questão da república para império. E aqui ele continua nos dizendo, Humberto de Campos, que uma nova era, então, a partir dessa conquista, né, por Otávio, sobrinho de Júlio César, que passa a se chamar Augusto César, né, o imperador, é uma nova era que se inicia em Roma. E ele fala aqui, começa com aquele jovem enérgico e magnânimo, o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Então toda aquela parte, né, da conquista romana em um dos mais variados territórios, onde estava o tempo todo o povo vivenciando aquela questão da guerra, das mortes, das dificuldades socioeconômicas, eles passam ali por um momento como se estivessem descansando, né? Um momento de júbilo. Então, por toda parte levantaram-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Imaginemos um povo, né, com guerras seculares e começando a repontar ali um momento de paz, de tranquilidade, de uma vida podendo ser organizada. Então ele diz aqui que, no entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dartros dolorosos. Dartros é quando a gente encontra na pele aqueles machucados, ou ela está esfoliada, né, por alguma doença, ou está muito grossa num determinado lugar. Então, sempre determinando ali uma doença na pele. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se fazia seguir de singulares abatimentos. Não somente nesse particular ele padecia, o imperador, das extremas vicissitudes da vida humana. Mesmo o imperador sofria, né, os achaques da vida física e também da sua vida moral. Ele vai dizer, ele que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado
a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, porque ele mesmo lavrou, assinou um decreto de banimento da sua única filha. Na história ela é conhecida como Júlia a Velha, Então ele exilou essa filha na ilha de Pandatária, porque ela tinha uma vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Nós vamos perceber na história, naquele momento em Roma, a questão dos costumes. Eles eram costumes assim depravados, eram costumes assim escandalosos nas suas vidas íntimas particulares. Então ele chega ali modificando e decretando como lei a proibição de uma série de situações do dia a dia, da vida das pessoas, mesmo que para isso tenha sido necessário decretar e exilar a sua própria filha única e depois a sua neta. Então vejamos bem, ali a dificuldade da vida em todos os setores. Notou também que a sua companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica, em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos. Não gostava de alguém, vamos encontrar isso muito na história, utilizava-se de um veneno para que fosse eliminado aquele parente que estava atrapalhando algum tipo de conquista, algum tipo de ascendência, do próprio status social. Experimentando ele assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração, dentro da própria casa. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inovidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligência. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio e Mecenas como favoritos dos deuses. Naquele momento, vamos lembrar da mitologia romana, que tem como origem a mitologia grega. Então eles fizeram as suas conquistas e trouxeram a ideia desses mitos que o povo grego tinha os seus deuses e os alimentava, e os pacificava, e os adulavam para as suas conquistas. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores da sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto de sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredoura beleza.
ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surges sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Então era justamente, eles não fizeram essa percepção da chegada desse século. Eles se esqueceram de que o nobre Otávio era também um homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza, aproximação desse momento da chegada do Mestre Jesus ao nosso planeta. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que indistintamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário, Jesus, governador do nosso planeta. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais famoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores, a manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Então, na realidade, primeira lição, esse primeiro capítulo, nos fala dessa festa de noivado, E nós lembramos aqui da festa de núpcias. Nos lembramos, então, nesse momento em que
o autor espiritual nos fala do século da Boa Nova como a era, né, da festa do noivado. E nós vamos lembrar do festim, né, das bodas, das festas de núpcias, e que se encontra anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 1 ao 14, em que ele nos diz, o apóstolo, assim: Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse ao rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós vamos encontrar também, né, essa explicação dessa festa, onde Jesus compara com o reino dos céus, naquele em que podemos dizer que tudo é alegria e a verdadeira felicidade, não essa felicidade sensória, momentânea, que conhecemos. Então, é o momento da festa de casamento, né, da chegada do noivo. Nós vamos lembrar aqui, como Humberto de Campos nos trouxe aqui, a passagem histórica de Roma, né? É o momento, o local em que o mundo concentrou suas atenções. Em cada fase histórica, nós vamos ver algum grupo social, né? Algum país tendo essa evidência, tendo esse poder maior. E com o passar do tempo, ele ali vai ser substituído por outros. Mas naquele momento renasce naquele grupo grandes escritores, né? Pintores, músicos, artistas, intelectuais da área de ciência. Então é como se fosse aquela eclosão de espíritos com determinadas evoluções, né? Espirituais, tanto na área intelectual e também na moral. Então nós vamos lembrar que antes da chegada do Cristo, todos aqueles povos eram politeístas, né? Eles eram idólatras, eles idolatravam os deuses, faziam sacrifícios, eles viviam ali em função de tentar apaziguar as questões das suas vidas
através de oferecimento de sacrifícios, vários tipos de sacrifícios de oferta aos deuses. Com exceção, naquela época, do povo hebreu, que tinha sua concepção já monoteísta, de um único Deus. Então, único Deus monoteísta, politeísta é aquele que possui vários deuses. Então eles já tinham conquistado esse desenvolvimento do pensamento religioso, os hebreus. E a partir dele, para todos os povos. Interessante que mesmo já tendo conquistado, né, esse pensamento de um único Deus, eles também ainda se davam a sacrifícios, eles ainda praticavam de uma certa maneira, quando não vigiados rigorosamente pelo líder ali, né, eles praticavam idolatria. Então nós vamos ver inúmeras passagens da Bíblia onde percebemos sacrifícios, desde a época de Abraão, né, com seu filho Isaque, como a idolatria, né, dos bezerros de ouro e inúmeras outras idolatrias que o povo se permitia pelo convívio naquele momento histórico com outros povos politeístas. Então era um processo de troca de cultura, troca de conhecimento. E ali nós vamos lembrar, né, que apesar de Jesus ter chegado naquele povo hebreu, né, ele é descendente de um judeu, de uma ascendência judia, mesmo assim eles não aceitaram Jesus como Messias, porque eles aguardavam esse Messias, mas não aceitaram Jesus, porque para eles viria como um guerreiro, como aquele que os libertaria do jugo de Roma e de qualquer outro povo. Então eles repeliram aquelas palavras de Jesus, que eram palavras de perdão, palavras de amor, e o fizeram morrer na cruz. Não só não o aceitaram, mas também como mataram. E aí nós vamos lembrar dessa parábola em que Jesus nos conta. E o rei, vendo tudo isso, né, tanto os bons como os maus, então, a partir daquele momento, a palavra ia ser pregada a todos os outros povos. Então nós vamos ver que esses primeiros convidados aqui da parábola do banquete nupcial, ele diz respeito aos hebreus, que foram ali os primeiros que aceitaram o chamado de Deus, com a primeira aliança de Abraão, né, tendo conhecimento da sua lei. Então esses são os primeiros convidados. Quem são os enviados do rei que foram buscar, né, os convidados para vir à festa? São os profetas que não foram ouvidos e muitos foram mesmo massacrados. Então quando a gente vê o Antigo Testamento, nós vamos ver que aqueles profetas, quase todos pereceram na mão do próprio povo. Então eram eles que vinham fazer o convite para essa festa nupcial. E os convidados que não foram ao banquete simbolizam aquelas pessoas mundanas que estavam absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes para as coisas celestiais. Então ele fala, né, que um foi dar atenção aos seus negócios, o outro foi resolver um problema lá do dia a dia, foi para o seu campo, e os outros mataram ali os enviados do rei. Então nós vamos reparar nessa parábola quem são esses primeiros convidados, os hebreus, os enviados como os profetas que sempre existiram, relembrando as palavras de Deus, e aqueles que não foram, esses convidados que não foram porque estavam mais presos às coisas da terra, do mundo, do que as celestiais. São aqueles que são indiferentes. Então, essa passagem aqui do Boa Nova nos
mostra justamente um período histórico em que o Império Romano, no seu momento de estabilidade socioeconômica, onde esse imperador representa ali uma mão mais firme para conduzir um momento mais propício possível para a chegada do Cristo. Então, podemos terminar, percebendo que os primeiros convidados, os hebreus que já traziam a ideia muito organizada do pensamento religioso com o único Deus, não aceitaram o convite da chegada do noivo, do governador do planeta. E o que eles fizeram? Foram para as suas vidas do dia a dia, poucos se importando e muitos massacrando aqueles que o rei enviou para convidá-los. Nesse momento, o rei percebe que eles não eram dignos então de participar e manda que seus servos possam ir às ruas e buscar, como ele fala aqui, olha, sai pelo caminho reunindo todos os que encontraram, maus e bons. Então a gente já percebe que é para todos, a chuva vem para os bons e para os maus, assim como o sol também. Então eles reuniram de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Depois disso o rei ainda vai fazer uma observação sobre a questão de não basta ser convidado, tem que estar com a veste nupcial, tem que estar preparado, tem que estar pronto para participar dessa grande festa. E dessa maneira, então, Humberto de Campos já nos traz esse início, de como foi a chegada de Jesus ao planeta, essa nova era, essa era de amor. Que possamos, então, todos nós, nos prestarmos preparados cada vez mais para a compreensão do reino de Deus dentro de cada um de nós. Estarmos com essa veste nupcial necessária para as questões espirituais. É quando começamos a perceber, que nada foi ao acaso. Tudo existe uma preparação, um cumprimento para que atinja o objetivo, para que todos sejam chamados para esse festim que Jesus aqui nos conta. Que dessa maneira, então, Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos mantenha ligados nesta reunião sempre de corações em que vibram pelo crescimento e amadurecimento do senso moral. Muita paz a todos. Graças a Deus.